com uma chave acidental, uma acuidade de 20/25, foi feita angiografia, foi feita endocianina verde, foi feito ultrassom. Nosso objetivo hoje é falar um pouco sobre, lógico, DMRI, mas propedêutica de imagem em DMRI. OCT, angiografia por OCT ou OCTA e autofluorescência, que tem uma importância muito maior do que muitos podem imaginar. Então, lógico, não tenho nenhum conflito a declarar. Como nós temos um público muito relacionado à residência médica, eu queria falar um pouquinho sobre o OCT, mas bem rapidamente. Em que constitui o OCT? Primeiro, a gente basicamente tem sempre um feixe eliminado por um aparelho. Uma parte vai para a retina, outra parte vai para um espelho de referência. Na hora que você combina um raio com o outro, você tem uma imagem. Essa imagem é transportada, traduzida, na verdade, em imagem no Basecamp, que seria a imagem que a gente tem do OCT. Hoje, basicamente, a gente tem a tecnologia de Spectral Domain e Swept Source, sendo que o Swept Source tem o maior comprimento de onda, ou seja, ele penetra mais na retina e no tecido da coroide. Isso faz com que a gente tenha mais detalhes sobre a anatomia da coroide. O Spectral Domain, eu gosto de mostrar. Esse slide é muito simples, mas principalmente para residente, eu acho importantíssimo. Primeiro, a gente tem uma imagem que vai para a retina, bate na retina, retorna para um aparelho chamado interferômetro. E a mesma imagem, ou melhor, um feixe diferente vai para uma espelho de referência e retorna. Nem sempre um feixe que vai para a retina vai bater na hora de retornar com um feixe que bateu no espelho de referência. Mas na hora que dá um match, ou seja, na hora que um bate juntamente com o outro, a gente tem um fenômeno. E esse fenômeno em física chama-se coerência óptica. Então, assim, se a gente vai falar de OCT, bora primeiro entender qual o nome do aparelho que a gente está utilizando, qual o nome da tecnologia que está sendo utilizada. Eu acho importante para qualquer tipo de residente entender um pouco esse princípio para que a gente possa seguir em frente. Então, são obtidas várias imagens que são os iScans, que são imagens, na verdade, lineares, que combinadas juntas para formar um Basecamp. Tradicionalmente, hoje, a gente tem a tecnologia de Spectral Domain. Time Domain, eu me lembro dos meus tempos de GR1, quando a gente ainda trabalhava com a tecnologia de Stratus. Aqui é basicamente para poder mostrar alguns aparelhos disponíveis comercialmente. Essa era a imagem que eu particularmente tinha no meu R1, né, trabalhando com Stratus, vendo se meu paciente que tinha operado de catarata e tinha rompido cápsula estava com edema. Basicamente era para isso que servia. Evoluímos para a tecnologia de Spectral Domain, e hoje nós temos já a tecnologia de Swept Source com comprimento maior. Olha só a capacidade de detalhe da coroide que nós temos. Lá no Basecamp a gente tinha o Plexilite, que era antigamente um protótipo, hoje um aparelho já disponível comercialmente e que foi uma mão na roda para toda a produção científica que a gente teve por lá. Apenas para poder diferenciar, no caso a resolução axial é aquela que nos dá uma noção maior sobre a qualidade do aparelho. A lateral ela não tem tanta importância, porque depende um pouco da midríase do paciente. E agora eu vou falar um pouco sobre o CTA. Esse é um exame padrão. Então, o exame padrão, ele parte do seguinte princípio. A retina interna do paciente, ela é composta por um plexo superficial e por um plexo profundo. Basicamente, o plexo superficial, ele vai da limitante interna para cima, o plexo profundo da limitante interna para baixo.
melhorando a nomenclatura. O plexo superficial ele é mais interno, ou seja, mais próximo do vítreo, e o plexo profundo mais externo, ou seja, mais próximo da coroide, certo? Só que o plano de referência aqui seria a limitante interna. Alguns autores falam sobre o plexo intermediário. Eu vou seguir a maioria dos trabalhos publicados e simplificar um pouco em termos de plexo superficial e profundo. A retina externa, ou seja, abaixo da limitante interna, acima da córeo capilar, a princípio, qualquer tipo de sinal na retina externa é patológico, não tem que ter nada de sinal, não tem que ter fluxo, não tem por que ter motivo para ter fluxo na retina externa, porque a retina externa é irrigada pela córeo capilar, isso a gente já sabe pela literatura, e sempre relacionar a imagem do OCTA com o B-scan, certo? Que é a imagem que a gente coloca abaixo. Existem alguns princípios do OCTA, um deles é o Depth Resolved. Eu nunca consegui traduzir isso muito bem para o português, mas seria a capacidade da gente avaliar cada camada retiniana de uma forma automática ou semiautomática. Então, a gente tem um plano que é dado pelo próprio aparelho e a gente define qual parte do tecido retiniano ou da coroide, a depender da tecnologia, a gente pode avaliar. Sempre a gente vai ter uma imagem de fluxo e uma imagem estrutural, que é, na verdade, uma imagem em face anatômica. Em face é um termo que remete a uma imagem frontal. Simplesmente, a gente tem um plano frontal e esse plano frontal terá ou fluxo ou estrutural e ambos têm a sua importância, certo? E a gente pode avaliar qualquer parte do tecido retiniano. Aqui, por exemplo, a gente tem na retina externa um hipersinal, um paciente com membrana tipo 2, um paciente com DMRI, já com um diagnóstico muito claro e uma membrana muito bem delimitada. Quando a gente fala de swept source, é a capacidade da gente poder detectar alguns tipos de lesões sem utilização de contraste. Como há uma penetração maior na coroide, a gente não precisaria, por exemplo, de uma endocianina nesse tipo de paciente, e se foi até um paciente lá do Bascom, com machado acidental, uma cuidade de 20-25, foi feita angiografia, foi feita endocianina verde, foi feito ultrassom, e na verdade o paciente tinha um hemangioma circunscrito de coroide. Dá para ver claramente esse hipersinal na imagem da esquerda, certo? Uma elevação do tecido coroidiano por baixo do epitélio pigmentado da retina, e normalmente a gente tem um hipersinal. Eu vou falar isso pela primeira e provavelmente pela última vez, para a gente fixar um pouco a nomenclatura. Então, quando eu falo hipersinal, eu falo imagem branca. Hipossinal, imagem preta. Então, nesse tipo de quadro, esse hipersinal, ou seja, essa imagem branca, que na verdade está relacionada com tumor de fluxo alto, como hemangioma, normalmente no estrutural, na imagem anatômica, terá uma imagem um hipossinal, na verdade, relacionado com o hipersinal.